Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 76. Uma partícula se desloca ao longo de um eixo x, primeiro para fora, do ponto x igual a 1,0 metros até o ponto x igual a 4,0 metros, e depois para dentro, de volta ao ponto x igual a 1,0 metros, enquanto uma força externa age sobre a partícula. A força é paralela ao eixo x e pode ter valores diferentes no caso de deslocamentos para fora e para dentro. A tabela a seguir mostra os valores em newtons em 4 situações com x em metros. Determine o trabalho total realizado sobre a partícula pela força externa durante a viagem de ida e volta nas 4 situações. Letra E. Em que situações a força externa é conservativa? Como as forças nos itens A e B são constantes para fora e para dentro, o trabalho pode ser determinado calculando o produto escalar entre a força e o deslocamento. O trabalho é F escalar D, o módulo de F, vezes o módulo de D, vezes o cosseno de θ. Vamos supor que o deslocamento positivo acontece para a direita, que é o sentido para fora, e o deslocamento negativo para a esquerda, que é o sentido para dentro. Considerando os valores da letra A, quando a partícula se desloca para fora, o deslocamento é positivo e a força também é positiva. Então, ambos os vetores têm o mesmo sentido e o ângulo entre eles é nulo. Na volta, o deslocamento é negativo e a força é negativa, ou seja, os vetores também têm o mesmo sentido e o ângulo entre eles é nulo. Então, o trabalho total foi, W vai ser o módulo da força, 3,0, vezes o módulo do deslocamento, 3,0, né? Ele se desloca de 1 até 4, vezes o cosseno de 0 grau, que é o ângulo entre os vetores. E na volta, é o módulo de F, 3,0, vezes o módulo do deslocamento, 3,0, né? Agora ele está se movendo de 4,0 até 1, o módulo é de 3 metros. Vezes o cosseno de 0 grau, que também os vetores são paralelos e com o mesmo sentido. Da primeira multiplicação aí dá 9,0 e da segunda também dá 9,0. Então o trabalho total é de 18 joules. O trabalho foi escrito com 2 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. Quando uma força é conservativa, o trabalho realizado por ela para um caminho fechado, ou seja, a partícula volta ao mesmo ponto de partida, deve ser nulo. Como neste caso isso não aconteceu, essa força é não conservativa. Considerando os valores da letra B, quando a partícula se desloca para fora, o deslocamento é positivo e a força também é positiva. Então, ambos os vetores têm o mesmo sentido e o ângulo entre eles é nulo. Na volta, o deslocamento é negativo e a força é positiva, ou seja, os vetores têm sentidos contrários e o ângulo entre eles é igual a 180 graus. O trabalho total foi, W vai ser, na ida, o módulo de F, 5,0, vezes o módulo do deslocamento, 3,0, vezes o cosseno de 0 grau, que é o ângulo entre eles. Na volta, tem o módulo da força, 5,0, vezes o módulo do deslocamento, 3,0, vezes o cosseno de 180 graus, que é o ângulo entre os vetores nessa volta. Como o cosseno de 180 graus é menos 1 e o cosseno de 0 é 1, fica 15 menos 15, que dá 0. Então, concluímos que essa força é conservativa. Nas situações das letras C e D, as forças não são constantes, né? Depende do x. E o trabalho é determinado calculando a integral da força no intervalo do deslocamento nos 3 eixos coordenados. Neste caso, como o movimento foi ao longo do eixo x, o trabalho é dado pela integral W
vai ser igual à integral de x1 até x2 de fx dx. Na situação da letra C, o trabalho foi, W vai ser a integral de 1 até 4,0 de 2,0 vezes x, que é o valor da força, vezes dx, né, a ida. Mais a integral de 4,0 até 1,0 de menos 2,0 vezes x, que é o valor da força, vezes dx. Se invertermos os limites de integração da segunda integral, podemos trocar o sinal da expressão dentro dela e a expressão se torna. O trabalho vai ser a integral de 1,0 até 4,0 de 2,0x dx, mais a integral de 1,0 até 4,0 de 2,0x dx. Como as duas integrais têm os mesmos limites de integração, podemos somar suas expressões e transformá-la em apenas uma integral. Então, o trabalho vai ser a integral de 1,0 a 4,0 de 2,0x mais 2,0x dá 4,0x dx. Integrando fica 4,0, que é a constante, e a integral de x é x ao quadrado sobre 2. 4,0 dividido por 2 dá 2,0 vezes x ao quadrado, que eu vou integrar de 1,0 até 4,0. Então, fica 2,0 vezes. Quando x for 4,0, fica 4,0 ao quadrado, menos, quando x for 1,0, 1,0 ao quadrado. Fazendo essa multiplicação aí dá 30 joules. Como o trabalho não foi nulo, a força é não conservativa, como anteriormente. Utilizando a mesma equação para a situação da letra D, teremos que o trabalho vai ser integral de 1,0 a 4,0 de 3,0x ao quadrado dx, né, a primeira força, mais a integral de 4,0 até 1,0 de 3,0x ao quadrado dx. Se invertermos os limites de integração da segunda integral, podemos trocar o sinal da expressão dentro da integral e ela se torna. O W vai ser a integral de 1,0 a 4,0 de 3,0x ao quadrado dx, menos a integral de 1,0 até 4,0 de 3,0x ao quadrado dx. Dá para ver facilmente aí que essa subtração aí dá zero. Como o trabalho foi nulo, essa força é conservativa. Então, a força externa é conservativa nas situações das letras B e D.